Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária, e no entanto bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e com toda certeza não sonho, mas amanhã posso morrer, e por isso gostaria hoje de aliviar o meu espírito. E é com esta leitura do Gato Preto de Edgar Allan Poe que eu começo este vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para falar de mais um conto deste grande escritor que foi Edgar Allan Poe, e hoje eu decidi trazer para vocês o conto Gato Preto. No meu último vídeo eu trouxe o conto A Queda da Casa de Usher e trouxe um pouquinho da biografia deste autor. Por que um pouquinho da biografia? Porque existem muitas controvérsias em relação à vida de Edgar Allan Poe, que vale a pena ser pesquisada, vale a pena ser estudada, e através de biografias sérias, biografias aí que realmente partiram de várias pesquisas, porque ele teve uma vida muito conturbada e ele teve uma vida também de muitas contradições. Quando eu li este conto, eu confesso a vocês que eu fiquei muito impressionada. Por quê? Porque, como eu disse, Edgar Allan Poe ele vai trabalhar a questão do gênero terror e mistério nas suas obras. Este conto Gato Preto trata-se de uma narrativa fantástica em que o autor vai trabalhar essa dicotomia entre o bem e o mal. E o personagem, então, é um personagem sem nome. Ele mesmo vai narrar essas ações que ele vai cometer durante as suas narrativas, então ele vai narrar em primeira pessoa, e este personagem ele não tem nome, e talvez o autor tenha criado esse personagem sem nome, sem uma identidade, porque ele não quer se referir a um personagem específico, a uma pessoa em si, mas ele quer trazer aí essa questão da perversidade humana contida então neste personagem. E aí quando você vai lendo, você muitas vezes se identifica com esse personagem, você enquanto leitor, você se identifica porque a forma como Edgar Allan Poe consegue fazer essa combinação desses impulsos contraditórios nas ações desse personagem é fantástica, uma forma fantástica, e isso que faz com que a atenção do leitor ela fique presa ali do início ao fim. E ele vai também trazer essas mudanças desse personagem todo o tempo dentro da obra. Então trata-se de uma personagem redonda, que ela começa de uma forma e ela vai se modificando com o passar do tempo, com o passar da narrativa. Então aqui ele começa colocando que ele era uma criança muito dócil, muito terna, ele era uma criança que gostava muito de animais, convivia muito bem com os animais, e ele era também alvo de brincadeiras por parte dos amigos, justamente por ele ter esse comportamento, por ele ser essa criança muito dócil. E ele não tinha reação nenhuma a essas brincadeiras que ele sofria através dos colegas. E ele então casa muito cedo. Ela também gosta muito de animais e ela começa a levar muitos animais para casa. Então ela começa levando passarinhos, peixes, depois vai para coelhos, cachorros, depois para macaquinhos e por fim o gato. E aí que começa o conflito então da obra, porque a própria esposa falava que gatos pretos são feiticeiras que estão escondidas ali naquela figura. Então isso mostra também essa questão da superstição. Bom, de todos os animais que ele tinha dentro da casa dele, o que ele mais gostava era o gato. Então ele tinha uma relação muito grande com esse gato. E onde ele ia, o gato ia atrás. Até que um dia tinha feito consumo de bebida alcoólica e ele chega em casa muito irritado e ele de súbito então pega esse gato e arranca um dos olhos dele. E após ter feito essa atrocidade com esse gato, ele fica com certo remorso, mas também dura pouco esse remorso e ele afunda-se mais na bebida. Isso mostra então essa transformação desse personagem.
entre o bem e o mal. E um belo dia, ele, ao ver aquela figura horrenda na frente dele, com um olho só, que era o gato vai tomando uma proporção muito grande dentro da obra, na imaginação desse personagem. Chega numa bela manhã, ele pega esse gato então e enforca esse gato numa árvore. E no mesmo dia em que ele faz isso com o gato, em que ele mata esse gato, a casa dele, ele é acordado com a casa dele pegando fogo. E quando quando consegue lidar com aquele incêndio, ele percebe que uma das paredes não foi atingida. E todo mundo fica impressionado, como pode a casa toda pegar fogo e essa parede não pegar fogo. E ele percebe que há uma imagem nessa parede, cada vez mais que ele se aproxima dela, e ele percebe que trata-se de uma imagem de uma forca. E ele fica então horrorizado com aquilo, e aquilo mexe muito com o psicológico dele, ele fica apavorado ao ver aquela imagem, e ele então bate o arrependimento muito forte nele, e ele quer trazer um outro gato para casa dele, para ver se amenizava aquela culpa dele ter matado aquele gato. Então ele procura muito por um outro animal, e aí não encontra um animal que ele queria, mas em determinado dia ele está lá sentado e de repente ele olha e ele vê um gato preto, bem parecido com o que ele tinha. E esse gato parecia não ter dono. Então ele vai embora para casa e o gato o acompanha. E ele deixa o gato acompanhá-lo. E ele leva esse gato para casa, e a familiaridade que esse gato tinha dentro da casa dele era muito grande, era como se ele já vivesse lá. E ele então percebe que esse gato também não tinha um dos olhos como o outro que ele tinha. Mas esse gato era diferente, esse gato tinha uma mancha no peito, coisa que o outro não tinha. Mas ele fica então impressionado com esse gato, porque esse gato lembrava muito o outro que ele tinha matado. E essa mancha no peito desse gato foi crescendo cada vez mais, até o ponto dele perceber que a imagem no peito daquele gato era justamente a imagem de uma forca. E ele então pega esse gato, e esse gato, onde ele vai atrás, a ponto de deixá-lo muito incomodado, muito irritado, e essa aversão a gato vai ficar muito grande, e ele passa então a não gostar mais do gato que ele levou para casa. E aí começam as discórdias entre ele e a esposa, até que um belo dia ele resolve então, irritado com esse gato, pegar um machado e dar uma machadada nesse gato. Só que ele é interrompido pela esposa. E aí quando a esposa então se intromete no meio da briga dele com o gato, o machado pega na cabeça da esposa e essa esposa então cai morta no chão. E aí o que acontece? Ele fica procurando uma forma de enterrar essa esposa sem dar vestígios para nenhum vizinho. Ele tenta esconder o crime. E o gato, depois dessa briga que ele tem, então, e depois da morte da esposa dele, esse gato desaparece e ele, então, empareda a esposa dele. E após ele ter emparedado essa esposa dentro da adega, ele queria dar um fim naquele gato, mas ele não teve mais contato com esse gato. Quando chegou o quarto dia, apareceram alguns policiais na casa dele querendo fazer uma investigação, porque haviam boatos de que a esposa dele tinha desaparecido, e os policiais queriam então vasculhar a casa. E ele, todo feliz, porque ele não tinha deixado nenhum vestígio do crime que ele havia cometido, e ele então deixa os policiais entrarem e vasculharem toda a casa. E quando os policiais perceberam que não havia nada dentro da casa, que estava tudo tranquilo, os policiais decidem ir embora. E é neste momento que ele então resolve pegar a bengala dele e dar umas batidas na parede para mostrar para os policiais que estava tudo tranquilo ali, que não havia nenhum problema. E é neste momento que ele então ouve um grito e depois ele ouve um choro, e os policiais então, acometidos de um grande horror, os policiais resolvem então derrubar aquela parede para ver o que estava acontecendo.
E quando eles derrubam essa parede, eles se deparam com um cadáver já em decomposição da esposa, e em cima da cabeça desse cadáver estava então o gato preto. E aí é o fim do conto. É um conto fantástico, que vale a pena ser lido, e aí fica essa indicação então para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal para receber novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.